Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vim trazer mais curiosidades de países, então se você gosta desse tipo de vídeo, por favor já deixa seu like porque me ajuda muito na divulgação e se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder nada. Bora pro vídeo! Bom, gente, como vocês sabem, eu sempre introduzo o vídeo falando no idioma do país, essa frase aqui. O vídeo de hoje é, porém, obviamente eu não sei falar o idioma mongol, o Google não tem a pronunciação do idioma mongol, então hoje ficou impossível de ter uma pronunciação o mais perto da correta possível. Por mais que eles usem o alfabeto cirílico, que é o mesmo que o russo usa, eu não posso usar a pronúncia russa para pronunciar uma frase em mongol, porque do mesmo jeito que o inglês e o português têm o mesmo alfabeto, a gente tem pronúncias completamente diferentes, não faz sentido eu querer pronunciar uma coisa com a pronúncia de outra língua. Então, infelizmente, o vídeo de hoje vai ter que ser com uma introdução em português, vocês me perdoem. Mas o escrito em mongol é esse aqui, e em português se traduz para o vídeo de hoje é sobre a Mongólia. Então, hoje vamos falar desse país que se localiza na Ásia, ao norte da China e ao sul da Rússia, que tem muitas curiosidades que você provavelmente não sabe. Então vamos para a primeira. A capital da Mongólia, que é... Tempo, 5 segundos. Pode falar. Em português, Ulaanbaatar, foi fundada em 1639 como um centro-monastério budista nômade. Essa cidade está localizada onde está desde 1778. Isso porque, antes dessa data, a cidade mudou de lugar 28 vezes antes de estabelecer nessa região com uma cerimônia e tudo mais. Vocês gostam de calor? Então vocês iam gostar de Ulaanbaatar. Ela é a capital mais fria do mundo, com uma média de temperatura de menos 1,3 graus Celsius. Meu Deus! Com uma área de 1.564.116 km², a Mongólia é o 18º maior país do mundo. Levando em consideração uma lista de 193 países reconhecidos pela ONU, é até um número muito impressionante. Além disso, ele é o segundo maior país do mundo que não tem completamente nenhum contato com o oceano. Ele só fica atrás do Cazaquistão, que é um país que eu também já fiz curiosidade sobre ele aqui. Assista lá, vou deixar o link pra vocês. E bom, ele sendo o 18º maior país do mundo, a gente imagina que ele vai estar mais ou menos nessa colocação no número de pessoas, de população. Porém, não é isso não. O Paquistão é A Mongólia ocupa o lugar 133 na lista de países mais populosos do mundo. Olha isso. Eles têm aproximadamente 3.300.000 habitantes somente. Dessa forma, a Mongólia é o país, considerando a lista de reconhecidos pela ONU, que são 193, abre parênteses aqui, porque sempre quando eu falo de país, vem alguém falar assim, ah, mas você não considerou fulano de tal, não considerou fulano de tal. Gente, nos meus vídeos eu sempre vou falar dos países que são membros da ONU, tudo bem? Porque tem outros também que são chamados de países, mas são apenas territórios que ainda dependem de outro e tudo mais. Então, por exemplo, essa própria série de vídeos só vai abordar os 193 países reconhecidos pela ONU. Talvez outros 3 territórios que eles estão em observação também e tudo mais. Então, eu vou falar aqui agora esse fato, e aí eu já faço outra observação depois. A Mongólia é o país com a menor densidade demográfica do mundo, exatamente pelo que eu já falei. São apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma noção, no Brasil são 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. E aí vai ter gente que vai falar, ah, mas e a Groenlândia? Ah, mas e a ilha fulano de tal? Apenas países reconhecidos pela ONU. Países membros. Aqueles que são ilhas de outros países, que têm certa independência política ou financeira, ainda assim não contam. País membro da ONU, a Mongólia é o menor em densidade demográfica, que tem a menor densidade demográfica.
Mas enfim, essa questão de quantos países existem é muito polêmica de verdade. Várias organizações têm visões diferentes. São 205, são 193, 196. Quantos países são? Dá até pra eu fazer um vídeo sobre isso depois, porque é bem polêmico mesmo. Mas seguindo em frente sobre a Mongólia. Embora a Mongólia seja tão grande, ela não contém muitas terras aráveis, sendo a maioria coberta por estepes gramíneas, montanhas ao norte e o deserto de Gobi ao sul. Vamos falar dele? Gobi é o segundo maior deserto da Ásia e o sexto maior deserto do mundo. Lá é um lugar, na parte da Mongólia, tá? Que foram encontrados vários fósseis de dinossauro. Em 1922, o americano Roy Chapman Andrews se tornou o primeiro humano a desenterrar ossos de dinossauro do período Cretáceo no deserto de Gobi, da Mongólia. É dito, aliás, que o Chapman foi a inspiração por trás do popular personagem do filme Indiana Jones. Vocês sabiam disso? Em alguns fatos aí pra trás, eu citei que a Mongólia não tem muitas terras aráveis. E isso é um dos motivos pelos quais eles têm uma tradição bem antiga de não se estabelecerem num lugar fixo por muito tempo. E é por isso que entre 30% a 40% da população da Mongólia ainda é nômade. Eles são famosos pela sua história nômade e até hoje a gente vê reflexos disso na vida moderna. A maioria dos nômades da Mongólia são pastores que andam ao redor do território todo procurando as melhores condições durante as diversas estações do ano e épocas do ano. Os mongóis nômades costumam pastorear ovelhas, cabras, bois e camelos. Mas ter um rebanho de cavalos geralmente mostra que aquela ali é uma família rica. Falando em cavalos, esse animal é muito importante para a cultura deles e eles têm em abundância. Existe uma proporção de 13 cavalos para cada ser humano que mora na Mongólia. Os cavalos são usados para cavalgar, o leite de égua eles bebem fermentado e às vezes até comem a própria carne do cavalo também. Outro fato muito interessante ainda sobre isso é que lá na Mongólia eles têm uma subespécie de cavalo chamada tak, que é a palavra em mongol que significa espírito. Esses são os últimos cavalos verdadeiramente selvagens do planeta inteiro. A maioria dos cavalos de hoje selvagens, como por exemplo o Mustang americano ou o Brumby australiano, são simplesmente cavalos domesticados que se tornaram selvagens quando foram colocados e obrigados ali a viver na selva. O cavalo tak da Mongólia é o único do planeta que nunca foi domesticado e ainda existe. Eles parecem diferentes dos cavalos domesticados, porque eles têm um corpo curto, uma cabeça bastante grande e crinas curtas que ficam retas. Ao contrário do cavalo domesticado, que tem 64 cromossomos, o tak tem 66. O que mostra que nenhum deles é ancestral do outro, eles se evoluíram independentemente. E, infelizmente, eles estão em perigo de extinção. Assim como aconteceu com o tarpan, uma subespécie eurasiana de cavalo selvagem encontrada no sul da Espanha, ao leste da Rússia, que morreu na década de 1920. Vamos para os próximos animais queridos do país e agora vamos falar dos camelos, mas mais especificamente dos camelos bactrianos. Eles são nativos da Mongólia e são famosos por causa das suas duas corcovas. Eles são muito mais raros que os camelos de uma corcova. São animais amados na Mongólia, inclusive eles têm o seu próprio festival dedicado a eles, que envolve corrida de camelos e até concurso de beleza. Infelizmente, eles estão ameaçados de extinção também. O incrível desse animal é que ele suporta condições de temperatura verdadeiramente extremas, principalmente no deserto da Mongólia, que de dia pode passar de 40 graus e à noite tem temperaturas negativas. Além disso, eles podem resistir a grandes períodos de tempo sem comer e sem beber, e eles são muito fortes, podendo caminhar 47 km por dia, carregando pesos superiores a 450 quilos. Ele é encontrado no seu estado selvagem somente no deserto de Gobi. Agora vamos falar sobre a principal celebração do país, que é o Festival Naadam.
Ele acontece em julho de cada ano e é como se fosse uma Olimpíada anual, que o objetivo é comemorar a Revolução de 1920, quando a Mongólia se declarou um país livre. Assim como nas Olimpíadas, a cerimônia de abertura na capital Ulaanbaatar é o evento mais popular, que todos querem ver. Muita coisa acontece representando a cultura mongol, como procissões, desfiles e danças étnicas. O nome oficial da Mongólia para o festival Naadan é Eringgurvan Naadan, que se traduz por Os Três Jogos dos Homens. Os três esportes são luta livre, tiro com arco e passeio a cavalo, ou corrida a cavalo. Portanto, o festival gira em torno desses três esportes. Infelizmente, o festival Naadan ainda é muito discriminatório no que se diz respeito às mulheres. Foi só recentemente que elas foram autorizadas a poder participar dos eventos de equitação e de tiro com arco. A luta livre, no entanto, ainda continua um esporte exclusivamente masculino. Curiosamente, teve um ano que uma mulher se disfarçou de homem e foi participar da luta livre. E ela ganhou de todo mundo. E aí eles descobriram. E para poder evitar essa decepção, hoje em dia as lutas são obrigatórias que sejam feitas utilizando um top que ele é aberto aqui na parte do peito, para garantir que nenhuma outra mulher vai fazer isso de novo. Vamos falar um pouquinho de história agora? Você obviamente ouviu falar sobre o Império Mongol. Ele ocorreu durante os séculos 13 e 14 e foi o maior império de terras contíguas da história do planeta. Obviamente, ele começou na Mongólia e aí se estendeu da Europa Oriental até o Mar do Japão, indo também ao subcontinente indiano e o Oriente Médio, cobrindo cerca de 24 milhões de quilômetros quadrados. Pensa isso, Brasil! O principal líder do império foi o Gengis Khan. Ele e seus descendentes usaram exércitos a cavalo para conquistar vários países. E, embora Gengis Khan seja conhecido como o fundador do Império Mongol, não foi até depois da sua morte que o império atingiu seu tamanho máximo. Ao conquistar novas terras, geralmente, os mongóis eles exterminavam a população local. E foi isso que gerou a sua reputação de brutal. Ainda falando de Gengis Khan, existe uma estátua em sua homenagem que é ele em um cavalo e ela é a maior estátua do mundo que representa um homem num cavalo. Ela tem 40 metros de altura e isso não inclui a base de 10 metros abaixo da própria estátua. E o último fato sobre o Gengis Khan é que, na verdade, Gengis Khan não era o nome dele, isso é um título, igual o Dalai Lama. Mas a gente fala, gente, Dalai Lama não morreu até hoje, gente. Dalai Lama é um título, não é uma pessoa. A mesma coisa com o Gengis Khan, ele ganhou esse título. O nome dele era Temujin, que em mongol significa ferreiro. Ele se tornou conhecido como Gengis Khan apenas depois que ele conseguiu unir todas as tribos mongóis. E esse nome, esse título significa governante universal, que a gente vê que se encaixa perfeitamente para uma pessoa que conseguiu conquistar essa grande parte do mundo como ele fez. Agora, falando um pouquinho da atualidade, a mineração é importante demais para a economia nacional da Mongólia. A Mongólia é um dos 29 países em desenvolvimento ricos em recursos identificados pelo Fundo Monetário Internacional. E a exploração de depósitos de cobre e carvão está gerando uma receita adicional substancial. Carvão, cobre e ouro são as principais reservas extraídas na Mongólia. Você possivelmente já ouviu a palavra mongoloide e provavelmente era no sentido pejorativo. Talvez até você já tenha usado sem saber de fato da sua origem. Porém, isso precisa parar. Em 1866, esse termo começou a ser usado para poder se referir a pessoas que tinham síndrome de Down. Porque, de acordo com as pessoas na época, quem tem síndrome de Down se parece fisicamente com as pessoas da Mongólia, com os mongóis. Porém, com a evolução da sociedade, hoje esse termo é considerado racista e ofensivo, e não deve ser utilizado mais. E para terminar o vídeo, vamos para uma curiosidade sobre costumes da Mongólia, sobre cultura, da Mongólia. Se você estiver por lá e você esbarrar alguém na rua e a pessoa estender a mão para você, faça um aperto de mão. Lá na Mongólia, apertar as mãos é um gesto de pedir desculpa.
Então, quando eles vão, né, se desculpar por algo que eles fizeram, eles vão assim estender a mão. Então não recuse, porque é muito rude, é muito falta de educação você não apertar a mão de volta. E enfim, é uma cultura deles, é um hábito que eles têm de pedir desculpa apertando as mãos. E esse foi o vídeo de hoje. Qual foi seu fato favorito? Deixa nos comentários isso e também me sugere um outro país para poder falar nos próximos vídeos. Não esquece de deixar seu like antes de ir embora e se inscreve aí para não perder nada, ativa o sininho para ter as notificações. Muito obrigada pela sua presença. Se puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Esse é o meu arroba do TikTok, Twitter e Instagram. E se considere tornar membro do canal para me ajudar, caso você possa. Um grande beijo pra você, tamo junto e é nóis!